Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte de perguntas e respostas. Recomendação para que ponha em prática realmente tudo aquilo que formos explicando, ok? Primeira pergunta. Esta semana perdi a 7ª pessoa da minha família para o câncer. Gostaria de saber o que fazer para cortar o elo com essa doença. Eis a razão por que o mestre Masaru Taniguchi frisou várias vezes, em vários livros, sobre a importância de se orar para os antepassados. É muito importante. Vejam como as coisas vão acontecendo, não por maldade deles, não que eles tenham intenção de prejudicar, mas o desespero de quem está desesperado, tendo a impressão de que está morrendo, de que está doente, ou seja, está numa ilusão e que precisa de ajuda. Só que está no mundo espiritual, e no mundo espiritual não é igual aqui, que a gente pega o telefone e chama o médico, alguém para atender. Então, é importante ajudá-los a se libertarem desse sofrimento, lendo as palavras da verdade contidas na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, diariamente e sempre no mesmo horário, ok? Com certeza, há antepassados que ainda acreditam que estão doentes, que estão com câncer, por isso que quando um desses antepassados se aproxima de alguém da família para pedir socorro, essa pessoa passa também a ter essa mesma doença. Então, leia o livro Iluminando o Seu Caminho. Neste livro, conta o relato de uma senhora que minha mãe havia orientado. Isso não havia nem movimento em português na ocasião. Era em 1960, 61, e a vizinha estava com câncer e o problema é idêntico ao seu, okay? Da sua família. Então, leia esse livro para que possa entender melhor. E leia também o livro Nossa Gratidão aos Antepassados. O professor Fumini Nishiyama, que é o nosso presidente doutrinário para a América Latina, então ele vendo que faltava mais alguma coisinha para completar o livro Iluminando o Seu Caminho, mas que não foi inserido por falta de espaço, ou seja, já estava no limite máximo de quantidade de palavras para aquele livro. Então, ele recomendou-me para que ele escrevesse outro livro, que é só sobre antepassados, sobre o mundo espiritual, e que veio a complementar, então, o livro Iluminando o Seu Caminho. E o livro, um complementa o outro. E um detalhe que é fundamental é que leiam, e às vezes uma leitura somente não é suficiente. E durante 21 dias, 30 dias ou 49 dias, de acordo com a tradição religiosa da família, ofereça a leitura da Sutra Sagrada sempre no mesmo horário para os antepassados, para esses antepassados, somente para essas pessoas, exclusivamente para essas pessoas que faleceram de câncer, ok? Evoque o nome deles, antes coloque o nome no papel, evoque o nome deles
E não evoque como se fosse um médium, não, que vai evocar para cima, não tem nada disso, não é para incorporar nada disso. Então, simplesmente evoque para que eles estejam, né, na sua frente e você possa oferecer a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, com muita alegria, com muito amor e muita devoção, ok? Então, nesses casos, como é comum haver antepassados algum antepassado que ainda está em ilusão e que não sabe que morreu, tem alguns casos assim. Então é importante que os 2 primeiros dias, 2 ou 3 primeiros dias, diga, alguns senhores já não sabem, mas já faleceram, né? Todos os senhores já faleceram, estão agora no mundo espiritual. Então, explicando isso, isso desperta neles a consciência, o entendimento que eles estão vivos ainda. Sim, explique. Mas morreu apenas o corpo carnal de cada um dos senhores. Mas os senhores não vão morrer porque são vida eterna de Deus. São indestrutíveis, são imortais. Tá bom? Isso que é muito importante fazer essa explicação. Em seguida, ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Em outro horário, leia para todos os demais antepassados. E essa leitura de 21, 30 ou 49 dias é exclusivamente para esses que faleceram com esse problema. Segunda pergunta. Há 20 anos caí e quebrei o rádio e a urna da mão esquerda, precisando de cirurgia. Em 2014, caí novamente e quebrei o rádio e a urna do braço direito. Novamente cirurgia para a colocação de pinos e fios. Agora, nessa pandemia, novamente caí, encavalei os parafusos e sendo necessário exercício para voltar ao normal. Além de sempre, aparecem verrugas nos dedos, o que significa tantos machucados de cirurgia nas mãos. Bom, vamos entender melhor. As mãos, dedos, simbolizam irmãos e cunhados. Se for o polegar, é referente ao cônjuge. Mas esses problemas ocorrem quando nós estamos ressentidos exatamente com isso daí, com irmãos, com essas pessoas, irmãos e cunhados. E você sabe que teve algumas coisas, alguns fatos, às vezes faz uma coisa insignificante que você ficou aborrecido com o outro, porque não colabora, porque não sei o quê, por um disse, alguma coisa assim. Então, perdoe essa pessoa, perdoe mesmo, não é pensar que já perdoou, não. Pratique a oração do perdão 30, 40 vezes, 50 vezes por dia. E agradeça para que restabeleça o sentimento de paz verdadeiro, ou seja, aquilo que Cristo disse: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Transformar em amigo aquela pessoa que você estava muito ressentido, muito distante, que não queria conversar com eles. Então, estreite essa amizade. E leia o livro A Razão de Ser Mulher, volume 1, que o mestre cita sobre alguns casos de curas de verrugas. E, na verdade, a Vida volume 25 também tem relatado esses casos. E esse que eu vou falar não está relatado, não recordo ter escrito em nenhum livro, mas é o fato de um caso que aconteceu na Academia de Biona, quando teve a festividade de Santo Roso, e uns 3 dias antes, um seminário geral. E estava participando uma senhora do Rio Grande do Sul, e disse que a filha de 9 anos estava com o corpo cheio de verrugas. Aí mencionou uma série de coisas, não vai dar tempo de relatar tudo isso, mas o fato é que quando ela regressou para Porto Alegre, era 2 horas da manhã, as verrugas da filha haviam desaparecido. Na realidade, era ressentimento que ela tinha do marido e também de uma filial, uma sucursal, uma amante do marido. Bom, então quando ela perdoou do fundo do coração, quando chegou em Porto Alegre, a filha estava curada. Sobre as quedas, pode ser alguém da família, quando tem alguém da família que morreu afogado, isso acontece também. Então, é importante que faça uma oração para essas pessoas da família que morreram afogadas, providencie registros espirituais para todos eles. Tá bom? É importante que não façam, porque é a missa mais barata do mundo, não existe mais barata do que essas que são feitas na festividade de Santo Roso. Porque com a colaboração de R$3, recebe 1.825 missas. 1.825 missas, tá bom? Se cada missa custasse R$1, teria que pagar 1.825, mas é só para título simbólico, para colaborar, para ajudar a humanidade, que é feito, que existe essa festividade de Santo Roso. A queda ocorre também quando há um fato que a pessoa não quer ver, ela não quer aceitar. Então, como não quer ver, o mestre diz: cai quando não quer ver. Exatamente, quando vê uma pedra no chão, a pessoa cai. Então, quando não queremos ver uma situação, não queremos aceitar determinada situação, é natural que ocorra a queda também.
Então procure entender, aceitar, reconciliar e agradecer. E quando agradecer, reconhecer e se arrepender, o problema começa a desaparecer. Muito obrigado. Então vamos à terceira pergunta. Fui diagnosticada com distrofia muscular miotônica, doença que afeta os músculos, gerando falta de força e tensão. É uma doença genética. Gostaria de saber as causas e o que devo fazer. Na realidade, doenças que vêm de pai para filho não é verdade, dizem genética. É o que acontece quando o caso é espiritual. É ilusão que vão de pai para filho, ou seja, antepassados, muitos deles ainda estão sofrendo por falta de compreender a verdade. E Cristo disse, a verdade vos libertará. Agora, vamos deixar um pouquinho esse lado, que a parte principal, que eu vou falar que é a causa principal por ter presenciado um relato, ter assistido antes da minha palestra um relato exatamente igualzinho esse caso seu. Mas existem casos que a causa não é espiritual, é psicossomático. E às vezes ocorre um pouco da parte psicossomática, um pouco espiritual. Então, às vezes, pode ocorrer que a pessoa gere essa doença, passe a ter essa doença por esses dois motivos. Pelo modo de viver, pelo comportamento, pelo seu dia a dia e também pelo lado espiritual, algumas influências. Quando é psicossomático, o sentimento de manter distância de certas pessoas, de quem está magoado e não quer aproximação. Então, nesse caso, a pessoa não quer estender a mão, estender o braço para não cumprimentar algumas pessoas. Isso acontece principalmente quando perde mobilidade no braço e não pode fazer esse movimento. Bom, não dá tempo de contar um relato por causa do tempo. E o que eu estava falando da parte de antepassados, é um relato que eu já citei aqui umas 2, 3, 4 vezes, de um relato que eu assisti da mãe de um garoto que estava com 12 anos e pesando 5 quilos. Exatamente o caso dele, os músculos foram perdendo força, e o médico já não sabia mais o que dizer, do que recomendar, e disse para a mãe, está vindo agora para um congresso aqui no Brasil, o mais conhecedor desse tipo de doença, é um médico alemão, e tente conversar com ele. E ela conseguiu conversar, mas o problema continuou. Mas entrando nesse turnê, começou a orar para os antepassados, muitas frutas, 2, 3 vidas, 3, 4 vezes por dia, e o filho foi recuperando ele, não tinha nem força para tomar, nem sequer tomar água, nada, nem para mastigar, nada, porque os músculos foram perdendo, até o músculo da boca, da bochecha, tudo, da garganta, elas foram enfraquecendo. Na realidade, era uma projeção daquilo que estava acontecendo com algum antepassado que estava rastejando, igual quem assistiu ao filme Nosso Lar, lembra daquela cena do André Luiz rastejando, andando sem força, exatamente isso. E ela, além da sutra sagrada, chuva de néctar para os antepassados e sutra para o filho ficou curado totalmente, e no dia que ela fez o relato, antecedendo a minha palestra, o garoto estava presente, correndo lá no fundo do salão, e já não estava mais com 5 quilos, mas estava pesando 45 quilos, totalmente curado, ok? Quarta pergunta, sexo feminino, 50 anos. Sofro com problemas relacionados à respiração. Tenho desvio do septo nasal por respirar pela boca, ronco muito o que fazer. Esse problema você já tinha quando era criança? Problemas tipo de rinite, alguma doença que tenha final it, e problema de bronquite, algumas coisas assim. Se sim, é ressentimento que você guarda dos papai ou da mamãe. Quando guarda ressentimento dos pais, passa a ter problema no respiratório, por isso que rinite, bronquite, essas coisas são broncas que a criança foi guardando com relação a papai e mamãe. Alguns casos, tem crianças que já nascem com esse problema porque ela foi rejeitada quando estava na barriga da mamãe. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, leia e pratique aquilo que o professor Camilo Kusumoto, que é autor do livro, que também teve problema com os pais, aqueles casos de orientação que ele fez, que ele deu para os seminaristas que iam na academia de Uji, e faça igual. Se ele falou, vem aqui, chamava uma moça que tinha um problema sério com o pai, e vamos agradecer papai, ficava meia hora, 1 hora agradecendo, faça a mesma coisa, faça o mesmo, tá bom? E se foi depois de casado, o problema é com o cônjuge, viu? Já que é sexo feminino, então é com o cônjuge. Então, nesse caso, se foi que aconteceu depois de casado, então leia o livro Lições para o Cotidiano. É bom ler o livro A Razão de Ser Mulher, porque ali tem
caso, tem um relato muito emocionante mesmo, porque eu mesmo fiquei emocionado quando li esse relato, 2, 3, 4 vezes que eu li, todas as vezes eu fiquei emocionado, que é um relato muito forte, mas muito bonito, de amor aos pais e a transformação na vida de uma mulher. Então, seja mais atenciosa com o esposo, ouça mais, aceite mais o que ele fala, não fique somente querendo impor suas opiniões. Ao acordar, domine o mau humor, já acorde sorrindo, fale sorrindo bom dia para o seu cônjuge, transforme o seu lar em paraíso. E na Chave da Beira de Saúde, página 133, aceite com humildade o que o mestre escreveu nesse livro. Se aceitar, vai ficar curado, tá bom? E assim, entender melhor. Ele escreveu, o nariz é o símbolo do eu. Quem sofre de doença no nariz tem uma tendência egocêntrica e presunçosa. O nariz simboliza o eu, centro. Por isso que se fizer um rosto, um papel, fizer um rosto, onde você vai colocar o nariz? Bem no meio, exatamente, porque o eu representa o ego, né? O eu. E é bom que o eu esteja vazio, assim, cheio de coisa que ele querendo impor, esteja vazio, dócil. Isto é, desobstruído como as narinas em condições normais. Mantendo-as vazias, as narinas, ou seja, desobstruídas, poderemos inspirar e respirar livremente e assim receber a provisão ilimitada do ar. O nariz cuida de si mesmo, entre aspas, mantendo-se vazio e desobstruído. Quem possui forte tendência egocêntrica e não é capaz de se esvaziar, adquire doença que não deixa as narinas livres, ou seja, doença que se caracteriza pela obstrução nasal. Pólipo nasal, rinite hipertrófica, sinusite, etc., ocorrem em pessoas com fortes tendências egocêntricas. Torna-se fácil interpretar as doenças quando compreendemos que os corpos canais simbolizam o estado psicológico. Ok? Quinta pergunta. Sono noturno agitado e levanto-me sempre cansada pela manhã. Como melhora a qualidade do sono? Muito boa pergunta. Então, eis a resposta. Aqui não é nada complicado, não é nada tarefa para 50 pessoas, não. É através da meditação Shinsokan. Leia esse livro, Verdade da Vida, volume 8. No início do livro, consta o seguinte. De acordo com as pesquisas dos psicólogos, o nosso estado mental, nos 10 minutos que antecedem o sono, é bastante importante, pois toda atividade da nossa mente continua avançando sem parar em direção que nós deixamos ajustada, mesmo depois que a mente superficial estiver totalmente adormecida. A pessoa já começa a roncar nessa hora, ainda continua, o subconsciente continua trabalhando. Se pensamos que a mente só trabalha quando estamos despertos, estamos bastante enganados. A mente desperta, que é o consciente, ocupa só 5% da mente inteira, da mente global. O restante é o subconsciente. Mudar a direção da mente de tendência. A mente de tendência é subconsciente. Então, o pessoal, pelo sentimento, muitas vezes, a tendência que tem, né, que é a tendência de ficar triste, alegre, ou sentimento de autopunição, é a coisa que está no subconsciente. Mudar a direção da mente de tendência, de acordo com a necessidade, é a função dos 5%. Então, significa o seguinte, o consciente é o cavaleiro, o subconsciente é o cavalo. O consciente mudar, dominar o subconsciente, dominar o cavalo, esse é o caminho, e não ser dominado pelos impulsos. Por isso que muitas pessoas falam, não estou com vontade, não estou com vontade, porque criou esse hábito. Bom sono, continuando o livro, não significa apenas sono profundo. É necessário que seja um sono pela qual a atividade criadora da mente prossiga, mesmo durante o sono profundo. A maioria das pessoas leva para o leito a agitação porque a agitação que passou durante o trabalho, insatisfação, raiva, agitação do espírito, etc., essas pessoas assemelham-se aos camelos que dormem carregando nas costas, prejudicando seriamente o sono tranquilo, a saúde e o seu caráter. Então, pratique a meditação em Shinsokan todos os dias, antes de iniciar. Agradeça a todas as pessoas com quem você trabalhou, conviveu, todas as pessoas com quem você teve contato. Perdoe essas pessoas, agradeça, e depois inicie a meditação em Shinsokan. Antes de outra coisa, antes de iniciar a meditação em Shinsokan, leia uma oração da verdade e orações para que você possa ajustar a mente, afinar a mente para entrar no estado de meditação transcendental profunda como é a meditação em Shinsokan. Muito obrigado. Então vamos à parte 2, que é o estudo da verdade da vida. Então, primeiramente, nossos tradicionais abraços. Regional Campinas, Regional, a Associação São Jerônimo, Rio Grande do Sul,
Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Adamantina, São Paulo. Juiz de Fora, Minas Gerais. Tubarão, Santa Catarina. Mirandópolis, São Paulo. Teixeira de Freitas, regional, que pertence ao regional Itamaraju. São José dos Campos, Maringá, Paraná. Raposo, Minas Gerais. Barbosa Ferraz, Paraná. Rio Claro, São Paulo. Então vamos continuar na página Verdade da Vida 23, página 135 da primeira edição. E ali diz o seguinte: portanto, mentalizai a saúde a todo instante, sem pensar na doença. Mesmo que tenha ficado recentemente doente, deve-se pensar na saúde e não afirmar estou doente, acho que eu estou vulnerável, coisa desse tipo. Enquanto estiver andando, agitando, dirigindo, aproveitando o tempo, aproveite o tempo para repetir: sou filho de Deus, sou vida perfeita de Deus, sou forte, sou saudável, sou filho de Deus, sou forte, sou saudável, sou filho de Deus, sou forte, sou saudável. E pense que já está andando, correndo, quem esteve acamado, pense que já está andando de bicicleta, caminhando, fazendo caminhada, correndo, etc. Tá bom? E pensando sempre: sou forte, sou saudável. Nunca busque compaixão dos outros. Quem quer atenção, fazendo-se coitado ou coitada, sempre atrai fatos porque tem um sentimento de autocompaixão, ou seja, quer que as pessoas tenham compaixão. Como é um desejo, isso acaba acontecendo. Por isso não coitado, sempre está com cara de coitado, porque quer compaixão e muitas vezes quer ser vítima, quer a atenção das pessoas. Como é um desejo, e oração é uma oração, na verdade. Quando o desejo forte, acaba se concretizando, ok? Assim que termina o trecho da Sutra, a palavra do anjo, Sutra Sagrada, a palavra do anjo, vem a explicação do mestre sobre não temais a doença. Diz o seguinte: o medo gera e sustenta infortúnios, doenças e todos os demais males. Então, o medo é o grande vilão, um grande problema para o ser humano. Então, muitas pessoas acabam ficando doentes por causa do medo, não conseguem falar por causa do medo, não conseguem tomar iniciativa por causa do medo, tem um potencial muito grande, estudou, fez de tudo, mas o medo te amarra, prejudica. Então tem que superar esse problema. Tem que superar compreendendo quem é, praticando a meditação em Shisokan, recitando, participando, lendo os livros como o livro dos jovens, Dinamize Sua Capacidade, que relendo, vai ficar gravado subconsciente as palavras vigorosas de que pode, que consegue. Não é somente falar da boca para fora: eu consigo, eu sou forte, mas por dentro se sentir enfraquecido. É importante ter aquela coragem de avançar, de fazer aquilo que é necessário. Então, a frase que diz: quanto mais rezo, mais assombração aparece, é uma lei da mente que diz: aquilo que você teme aparece. Quanto mais você teme, mais aparece. É lei da mente. Aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, aparece. Por isso que o dito popular, a sabedoria popular já diz: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ou seja, quanto mais medo você tem, mais aparece mesmo. Tá? Então, para que não apareça, é importante mudar a mente. Na Sutra Sagrada diz: se desejares purificar o mundo da projeção, você tem que purificar a matriz da mente. Purificando, não vai projetar isso. Os núcleos, ou seja, a ideia central de alguns textos estão aqui. Este trecho da Sutra revela a verdade de que o medo gera e sustenta infortúnios, doenças e todos os tipos de males. Por exemplo, se na hora do exame o estudante entrar em pânico por causa do medo, seu desempenho será péssimo. Mas se ele mantiver a mente serena, tranquila, dominando e não sendo dominado pelo medo, dominando o medo, ele terá bom desempenho. O mesmo ocorre com os doentes. Embora seu organismo seja dotado de força curativa, ele está esquecendo desse fato, então acaba não manifestando. Se eles continuarem com medo, temendo a doença, não vão ficar curados, pois o temor tolhe essa força. O medo faz a pessoa ficar retraída, faz a pessoa ficar paralisada. O temor em relação ao alimento prejudica a força digestiva, diminuindo a capacidade de digestão e assimilação do estômago dos intestinos. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, meu estômago é fraco, não sei o quê. Quanto mais a pessoa afirma, mais ela ficará fraca, tá bom? O próprio mestre Masato Taniguchi teve esse problema, inclusive com seus 30 e poucos anos, a seguradora recusou fazer seguro de vida para ele, achando que ele não ia ter vida muito, não ia chegar nem nos 45, 50 anos. Chegou até os 92. Então, quando ele entendeu, compreendeu a verdade, quando recebeu a inspiração, a verdade, começou a entender, desapareceu o problema. Também nos empreendimentos, o medo é altamente prejudicial. Mesmo que ocorra um fracasso temporário, se a pessoa não se atemorizar, terá boas ideias para superar dificuldades e acabará triunfando. Não sei se vocês já assistiram, pelo menos foto. Tem gente que não gosta de assistir. Pelo menos a foto
quando tem o marketing, os promotores das lutas de pessoas famosas, eles tiram a foto assim, fazem toda uma encenação de um olhando feio para o outro, fazendo cara feia para impor medo no outro, para impor medo. Muito obrigado. Vamos continuando com a sutra. Ali diz: qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira da vida. Essas miragens nascem da ilusão, ou seja, do desconhecimento da imagem verdadeira da vida. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão, destruída a ilusão, extingue-se o temor, extinto o temor, extingue-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Aqui um ponto muito importante, que é o significado de uma palavra chamada miragem. Em espanhol fala-se espejismo, né, conforme já explicamos outra vez. Então é espejismo porque é um espelho daquilo que está na nossa mente. Aquilo que está na nossa mente, que é um espelho de uma ilusão, de um pensamento que não é o correto, isso se chama miragem. Por isso, a miragem é uma ilusão que encobre, que esconde a natureza divina, a nossa imagem verdadeira. Por esse fato, nós temos que compreender da importância de estar sempre focado na imagem verdadeira, na verdade da vida, de que a sua vida é uma vida perfeita, esse conhecimento de quem nós somos, que a nossa natureza é vida perfeita de Deus. Os atos fenomênicos, os atos muitas vezes de ilusão podem aparecer de forma equivocada, ou seja, a manifestação do falso eu, que rouba, que mente, isso é falso eu, não é a imagem verdadeira, é uma imagem falsa. Então, quando nós estamos focados na imagem verdadeira, consciente, estando em harmonia com tudo e com todos, estamos sempre manifestando, procurando manifestar, compreender e aplicar a verdade, isso vai se manifestar, isso vai acontecer. Essas miragens nascem da ilusão, por isso que a miragem nasce da ilusão, ou seja, do desconhecimento da nossa natureza divina, do nosso eu verdadeiro, da nossa imagem verdadeira. E quando se conscientiza, e isso, para se conscientizar, requer nossa dedicação, nosso esforço de estudar, de aprimorar, de procurar gradativamente viver a verdade. Mas, teoricamente, não funciona. Nós temos que viver, meditar, contemplar, e essa busca da compreensão gradativa é que faz com que nós possamos conseguir aquilo que nós desejamos. Tendo assim dito anjo, surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca onde se ergue um palácio feito de cristal, em cujo trono o anjo toma assento. Querubins descem do céu, permeando o teto e dispõem-se ao redor do anjo. Nisso, não se sabe de onde vem, ouve-se uma suave música celestial. Ao compasso desses, querubins bailam harmoniosamente, com as suas delicadas vestes tremulando ao vento. É um cenário que aparentemente quem ainda não se aprofundou pode pensar que isso seja uma utopia, que isso seja uma fantasia do mestre Masaru Taniguchi, mas não é. Não é. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. No mar de anil que circunda a ilha, embarcações semelhantes às gôndolas de Veneza deslizam silenciosamente, formando um cenário de grande paz. Veja que teve um filme, eu não lembro qual que era um filme, como raramente assisto um filme, mas quando eu assisto é uma indicação de alguém que fala sobre aquilo que a Seitione ensina. E era um filme, se não me engano, Amor Além da Vida, uma coisa assim. Em determinado momento aparece uma embarcação, uma gôndola de Veneza, deslizando silenciosamente no mundo bem elevado, mundo celestial. Então, veja que essa sutra, quando foi escrita, esse filme nem sequer foi ainda, talvez até o produtor desse filme não tinha nem nascido, talvez não estivesse nem nascido ainda. Então, isso mostra que aquilo que mostra no filme da Gôndola de Veneza é o que está aqui na sutra. Então, não é uma imaginação, não é uma fantasia. Isso ocorre realmente no mundo celestial. Então, certas situações, certas paisagens, certas coisas bonitas, belas, que não é possível descrever aqui na Terra, é que acontece no mundo celestial. Nisso, apontando o palácio de cristal, ecoa no espaço a voz do anjo que, apontando a terra, diz: Vede, eis o mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o paraíso, e no reino do Pai há muitas moradas. Todas as moradas do mundo da imagem verdadeira são Seichono Ien. Então, o que acontece, aquilo que também
diz que aquele espírito que está num estágio bastante elevado, quando ele tem algum desejo, é aquilo que ele deseja, por exemplo, deseja uma maçã, por exemplo, caramelizada, aparece diante dele. Ou então deseja navegar por uma lagoa. E aparece um barco e a lagoa, ele desliza, satisfeita a vontade, desaparece por si mesma. Assim é o mundo do mundo mais elevado. Aqui na Terra, a pessoa não percebe, mas isso também acontece conosco aqui na Terra. Ou seja, um dos fatores importantes da oração é quando você tem um desejo profundo, aquilo acaba aparecendo diante de você. Por isso, quem deseja alguma coisa, mentalize, agradeça, visualize que já conseguiu. Quer comprar uma casa, visualize, agradeça. Até descreva detalhes da casa. E se viu uma casa semelhante ao que você deseja, afixe a foto dela do lado da sua cabeceira, para você ficar olhando, gravar. Quanto mais você gravar no subconsciente, isso vai se projetar. Isso também está escrito no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, onde o mestre fala da importância de você mentalizar, gravar firmemente e vai aparecer. Um dos grandes admiradores do mestre Masaru Taniguchi, inclusive tem umas palavras muito belas que ele escreveu do mestre Masaru Taniguchi, é o Joseph Murphy. Era um grande admirador do mestre. O mestre conheceu muito bem o Murphy, todos os seus contemporâneos, pessoas que eram ligadas à igreja Unity. E no livro do Murphy, se não me engano, chama-se O Poder do Subconsciente, ele fala sobre gravar no subconsciente para que possa projetar. Por esse fato que nas recomendações do mestre, na caderneta de milagres escrita pelo mestre, ali consta da importância de você gravar nitidamente e ser bem claro, ser simples, objetivo e acreditar que aquilo já aconteceu. Então, é um segredo da oração. Por isso também aquilo que acontece no mundo celestial, mundo espiritual muito mais elevado, é também aquilo que acontece aqui na Terra, mas de uma forma um pouco diferente. Né? Um pouco diferente no sentido, a beleza que aparece é muito superior àquilo que acontece aqui na Terra. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que nós podemos aprender a utilizar a mente. Eis o vosso mundo, não existe outro mundo além desse. Na realidade, para Deus só existe este mundo. O mundo celestial, mundo iluminado, mundo onde os anjos cantam, bailam. Agora, este mundo fenomênico não é o mundo criado por Deus. É o mundo da projeção da mente do homem, por isso não é igual. Ok? Então, observações sobre os textos das palavras do anjo, alguns textos. Neste trecho final da Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, está expresso de forma figurada com metáforas e simbolismo. Essa é a expressão que o mestre usou. Metáforas e simbolismo, o aspecto, a imagem do mundo, da essência do mundo celestial. Por que ele disse metáfora e simbolismo, né? Metáfora e simbolismo, que a beleza do mundo celestial é difícil de ser descrita numa linguagem da Terra. E da mesma forma, o inverso também ocorre. Para eles descreverem alguma coisa, para explicarem, para os anjos explicar, Espírito elevadíssimo, explicarem alguma coisa para nós, para a linguagem da Terra, é muito difícil porque eles não encontram palavras devido à pobreza da nossa língua aqui da Terra, da linguagem aqui da Terra, comparando com a beleza descrita no mundo celestial. Ou seja, não encontramos às vezes adjetivo que a beleza que a pessoa vê lá no mundo celestial, não encontramos adjetivo na Terra que possa simbolizar, retratar aquilo que realmente acontece. Nele, o mundo da essência está descrito como mundo da harmonia, de fartura, de pureza, de beleza sublime. Mas, na verdade, nenhum adjetivo usado para qualificar as coisas desse mundo é capaz de exprimir o mundo da essência. Assim explica o mestre. Exatamente aquilo que eu tentei explicar, o mestre explicou de uma maneira muito mais clara, né? Vou repetir, na verdade, nenhum adjetivo usado para qualificar as coisas desse mundo belo é capaz de exprimir a sua essência. Por isso, tanto Jesus Cristo como Sakyamuni recorriam à metáfora e ao simbolismo quando falavam de mundo da essência, ou seja, do reino de Deus. Esse recurso é usado também na Sutra Sagrada Palavras do Anjo. A seguir, explicarei rapidamente o significado das figuras metafóricas e simbólicas empregadas no trecho acima citado. Okay?
Então, a expressão vazio do firmamento, lembra que está a palavra vazio do firmamento na Sutra Sagrada Palavras do Anjo? Na frase, tendo assim dito o anjo, surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca, certo? Simboliza o estado de grande elevação espiritual que consiste em transcender completamente esse mundo material. Lembrando que nós, aqui na Terra, estamos no mundo das 3 dimensões. Para quem ainda não assistiu, então aqui nós temos uma dimensão. Fazendo assim, nós vemos 2 dimensões, ok? Comprimento e largura. E aqui na Terra, além de comprimento e largura, nós temos altura, ou seja, é como um cubo, as 3 dimensões. Mas existe a 4ª dimensão, onde estão as ondas artesianas, o mundo espiritual é a 4ª e também a 5ª dimensão. Então, o mundo da 4ª dimensão não é captável pelos nossos 5 sentidos. Nossos 5 sentidos corpóreos só captam aquilo que está no mundo das 3 dimensões: paladar, olfato, visão, audição né, a visão. Tudo isso é somente esse mundo grosseiro, ainda por assim dizer. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem um 6º sentido, então ela está vendo, na verdade nós temos 5 sentidos corpóreos, mais 5 sentidos espirituais. Então, para captar o mundo da 4ª dimensão, por exemplo, a pessoa que vê um espírito, vê alguma coisa assim, ele está vendo com os olhos espirituais, está vendo uma coisa que está na 4ª, na 5ª dimensão. Por isso, assim, nós temos que entender basicamente como é que funciona, na realidade, a sensibilidade, os sentidos. Então, aqui, vamos continuar. Simboliza o estado de grande elevação espiritual que transcende. Nesse trecho da Sutra está escrito uma ilha paradisíaca, ergue-se o palácio feito de cristal, entre aspas, né? Obviamente não se trata de um cristal existente como aquele cristal que se encontra no solo, como um cristal quartzo, por exemplo. O cristal que fala a Sutra é um símbolo, uma metáfora que representa a transparência absoluta. O quartzo é uma pedra semi-preciosa, é uma pedra que, na verdade, ela se tornou pedra depois de milhões de anos. Então, a beleza daquelas pedras caríssimas exatamente simboliza uma beleza também que está como metáfora aquilo que aqui na Sutra Palavras do Anjo. Transparência absoluta é a ausência de cores conhecidas do mundo material. O palácio feito de cristal, ou seja, é a pureza, uma pureza que existe no mundo celestial. Por isso, os seres, os espíritos que habitam esse mundo celestial muito, muito, muito elevado, são espíritos puros. O espírito, quanto mais elevado for, mais puro ele é, na verdade. O espírito ainda que, na realidade, depois de muitas e muitas e muitas encarnações, ele vai se purificando, vai compreendendo a verdade, vai aumentando seu grau de conscientização da verdade. Conscientização da verdade é compreender o todo, compreender realmente as partes mais profundas daquilo da verdade da vida. Então, na realidade, isso tudo são conquistas que o ser humano vai alcançando, e então dentro dessas conquistas nós vamos subindo, mas tudo depende de nós, das nossas introspecções, de fazer com que nós possamos anular o ego, de compreender mais o próximo, gradativamente mais puro, manifestando mais amor elevado, isso que faz com que nós possamos evoluir gradativamente. Por esse fato que todos os anjos realmente, são aqueles que foram buscando sempre o lugar mais alto, o patamar mais alto, não é simplesmente na teoria, não, na prática do amor ao próximo, Então, isso demonstrou Jesus Cristo na sua vida, né? Quando ele esteve aqui na Terra, ele demonstrou isso daí. Então, o palácio feito de cristal seria então um lugar sem cor, onde não existe coisa alguma? Pergunta. Pelo contrário, sendo transparente, encerra em si todas as coisas. Sendo incolor, encerra em si todas as coisas. Palácio feito de cristal é uma metáfora de um mundo infinitamente de pureza, de transparência absoluta, onde tudo é puro, ou seja, é Deus. A pureza, a vida, a sublimidade de Deus. Então, essa pureza de não ter aquele sentimento obscuro, de saber perdoar, de saber amar o próximo, de reconciliar, de buscar sempre ver o lado bom das coisas, o lado belo das coisas. Isso é uma pureza, né? De entender, aceitar, de perdoar, de amar o próximo. Esta pureza, quanto mais nós vivermos, mais ainda nós estaremos qualificados para galgar cada vez mais um passo superior. Bom?
Lembro que em 1958, aqui também tem um detalhe, que Palácio Feito de Cristal, e aqui também mostra assim que os anjos cantam, bailam, e quando começam, aparece a voz do anjo, a voz de um santo, por exemplo, falando de um bodhisattva para os budistas, né? Aparecem anjos bailando ao redor. E aparecem flores caindo, ou seja, uma descrição de uma festa, como se fosse uma festa. Na realidade, quando acontece isso no mundo espiritual, um espírito bem grandioso, bem elevado, ele desce para um patamar mais inferior, e nessa hora aparecem os anjos em volta, aquela luz que manifesta, ou seja, parece uma festa, realmente uma festa. Isso é uma descrição tanto numa linguagem que ocorre nas escrituras cristãs, como acontece nas escrituras budistas. Hein? Em todas as escrituras acontece isso. Eu lembro que em 1958, quando o Brasil foi campeão mundial na Suécia, houve uma comemoração, muitas festas, e o céu ficou repleto de balões. Nunca vi tanto balões, naquele tempo não era proibido, em 58 não era. Em 62, o Brasil, quando foi bicampeão no Chile, também aconteceu, mas nem tanto. Aí mais para frente, já devido aos incêndios que estavam causando os balões, já foram proibidos. Então foi diminuindo. Mas depois, quando a delegação chegava ao Brasil, era aquela comemoração, aquela festa. Então, da mesma forma, quando chega uma delegação, primeira vez que o Brasil foi campeão, foi feriado, se transformou em feriado. E as ruas onde eles passavam, com caminhões de bombeiros, não podia nem transitar. Tanta gente que estava na rua para comemorar a vinda dos campeões. Se isso acontece aqui na Terra, imagina o mundo celestial quando o anjo bem elevado desce para o patamar, para o nível mais inferior, para ensinar aquelas pessoas, e aquelas palavras, quando ele começa a pronunciar, aparece o quê? Manifestações de luz, de anjos, anjos bailando, tudo isso é um cenário que acontece, tá bem? Então não é uma simples alegoria ou coisa parecida. Então, se aqui na Terra acontece isso, no mundo celestial também muito mais. Lembrando que na próxima aula será a Verdade da Vida, volume 24, tá bom? Então, vamos estudar um pouquinho. E muitas pessoas não estão preparadas com o livro Verdade da Vida, volume 24. Vamos analisar alguns itens para que nós possamos ser cada vez mais felizes. É importante que as pessoas possam compreender a não culpar os outros pelos seus próprios problemas. Isto porque aquilo que acontece diante de nós é a projeção da nossa mente, que nós criamos consciente ou inconscientemente, ou pela ideia de sentimento de culpa, por ideia de pecado, autopunição, ou karma, ou seja, karma que nós plantamos, outras coisas a mais. Então, vamos estudar, por exemplo, a Verdade da Vida, Cartilha da Vida, volume 1. Vamos recapitular um pouquinho. E esse é o livro, o mestre confessou que foi um dos livros mais difíceis que ele sentiu para escrever esse livro. Que ele sentiu mais dificuldade para escrever, um dos livros que ele teve mais dificuldade para escrever foi esse livro. Por quê? Porque aquelas coisas difíceis, profundas, ele tinha que transformar numa linguagem bem simples. Isso foi uma coisa muito difícil para ele. Então, nesse livro ele fala sobre ficar irritado, nervoso, encolerizar-se. Então ele mostra o seguinte: existe nos Estados Unidos uma famosa universidade chamada Harvard. Muitas pessoas famosas estudaram lá, dentre eles William James, o famoso William James, Elmer Gates, mundialmente conhecido. Segundo uma pesquisa realizada pelo Dr. Gates, não é o Bill Gates, não, é Elmer Gates, tornou-se claro que quando o homem se encoleriza, formam-se toxinas no sangue. É por isso que ele sente mal quando se encoleriza. E é por isso que as pessoas, muitas encurtam a sua vida por passar constantemente um estado de irritação. Ele vai jogando toxinas para o sangue e, de repente, ele tem um AVC, alguma coisa parecida. Então, na realidade, encolerizar é você carregar-se cada vez com mais bomba no corpo. Uma hora ele explode, né? É por isso que ele se sente mal quando se encoleriza. Fez-se uma experiência que consistiu em perseguir um rato durante algumas horas. E depois, de um certo momento, o rato morreu. Já que o sentimento de cólera, nervoso, irritado, porque não para aquela perseguição, isso acabou fazendo com que ele morresse contaminado pelas próprias toxinas, que vai criando devido ao estado de irritação.
Quando o outro é ruim, não deve a pessoa boa se envenenar com raiva, porque quanto mais raivosa ela fica, quanto mais irritada ela fica, com mais ira, aí começa a manifestar outros problemas de doença aqui, outro lá. Eu fico com raiva porque o fulano é ruim. Assim dizem muitas pessoas. Mas se o fulano é ruim, e ele que deve se alcoolizar e formar toxina no sangue? No entanto, as pessoas que não são ruins ficam com raiva e formam toxina no próprio sangue. Isso está errado. Por isso, de agora em diante, se você se julgar correto, se você se julgar correto, está certo, não deve ficar irritado e jogar toxina no corpo por causa disso. Não se encolerize. Outro fato muito importante, que é vocês vão ver, analisar, converse com seus botões. A teimosia é uma maldade contra a sua própria pessoa. Teimosia é uma atitude mental indócil, que impede de dizer sim prontamente. Disse que a teimosia, a pessoa na qual a indocilidade é acentuada. Ou seja, quem é muito teimosa, falta-lhe docilidade. Ela é muito indócil, por isso que é teimosa. O teimoso não é amável, por isso é detestado e malquisto. Quando a pessoa é teimosa, ele tem poucos amigos, porque ele sempre quer ter razão, sempre ele é bom, sempre ele é melhor. Então as pessoas se afastam. Agir de modo a ser detestado ou malquisto não é de modo algum ser bondoso para consigo mesmo. Deus não perde tempo para os teimosos. Mas as pessoas que são dóceis, que são queridas, sempre tem alguma coisa, aparece alguém para ajudá-lo. Mas aquela pessoa que é malquista, a pessoa faz vista grossa, finge que não viu, e acaba não dando aquela prestatividade, sendo prestativo com aquela própria pessoa. Causar tamanha tristeza e perda a si próprio não é de modo algum ser bondoso consigo mesmo. Ser bondoso é aquilo que nós devemos treinar e manifestar. Agora, ser teimoso é prejudicar a si próprio. Sendo tão teimoso, você prejudica a si mesmo, pois ninguém gostará de você. As pessoas dizem, recomendo isso. Diante dos conselhos amigos, alguns teimosos retrucam. Não tem jeito, essa é a minha natureza. Eu sou assim. Vai continuar assim? Vai morrer assim? Vai viver sempre assim? Para que você nasceu? Não foi para evoluir? Ou para estagnar? Qual o objetivo da vida? Não é para evoluir? Então evolua. Né? Procure evoluir dentro de você. Não é fora, não é aparência física, não é beleza, não é ostentar isso, ostentar aquilo, não. E não faz o menor esforço para corrigir o seu defeito. O teimoso leva desvantagem. É um coitado. Prejudica a si mesmo, mesmo sabendo que é bobagem teimar, continua teimando, e não consegue deixar de ser teimoso. Portanto, é realmente um coitado. Se tivessem aceitado os conselhos, agora estou falando de um povo, alguns conselhos que tinham 600 anos, deixados pelos ancestrais, milhares de pessoas não seriam vítimas da catástrofe que aconteceu no Japão. Estou falando do terremoto que teve, do tsunami, o terremoto que gerou um tsunami muito grande. E aqui está uma explicação que o professor Masanobu Taniguchi, o nosso atual Supremo Presidente, escreveu num dos seus livros. Ele escreveu que num dos livros New York Times publicou em abril de 2011, logo depois do tsunami, que o Japão ignorou muitos alertas deixados pelos ancestrais, registrados em documentos, registrados em pedras, foi talhado em pedras, avisando que o tsunami chegou até aqui. Então não construam nada até aqui, construam para cima desta pedra. Este era o aviso, uma recomendação feita com muito amor, e alguma delas era uma pedra que foi escrita há 600 anos atrás. 600 anos. É antes do Brasil ser descoberto. Mas pessoas ignoraram. Mas havia um bairro chamado Anemoshi, onde residiam 11 famílias, aceitaram docilmente. Não foram teimosos, aceitaram a recomendação escrita na pedra. E então eles construíram a vila acima dessa pedra. O que aconteceu? O tsunami chegou a 100 metros abaixo dessa pedra. Por isso, ninguém morreu. 100 metros desse bairro, ninguém morreu. Então, a vantagem de ser dócil. Né? O teimoso, dito de outra forma, é egoísta. Quando a pessoa pensa que o seu ego, o seu eu vive
por sua própria vontade, eu sou eu, graças a mim, não é graças a Deus. Como é que você está? Eu estou bem graças às minhas custas. Não, é graças a Deus. Você respira porque você pediu para o coração, para o seu pulmão respirar? O seu coração bate porque você mandou seu coração bater? Não. É graças à vida de Deus que está em você, então é graças a Deus. É graças a Deus. Então não adianta o ego querer falar alto, mas tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que é a nossa vida, é graças a Deus. Mas o teimoso, o egocêntrico, a pessoa que tem um ego muito alto, né? Então o nariz empinado, acha que tudo é graças a ele. Por esse fato, a pessoa sempre enfatiza sempre o eu, a palavra eu está em primeiro lugar. O eu é o centro de tudo, né? Consequentemente, acaba acontecendo inúmeros fatos desagradáveis, como briga conjugal, quando as pessoas são teimosas, briga conjugal, conflito entre pais e filhos, etc. E o médico Bruno Albuquerque Contoni diz o seguinte, existem formas de um homem exercer a teimosia. A mais comum é o homem ouvir, não brigar e fazer do jeito dele. Esse caso é bem clássico do homem. Ele faz somente o que ele quer. Ouve o cardiologista, ouve a esposa, não discorda, não briga, mas não segue as orientações. O problema é que a doença progride e culmina no infarto, AVC, hipertensão, diabetes. A lista de remédios aumenta, mas o arrependimento vem tardiamente, pois o homem só consegue compreender a magnitude do problema quando vem a impotência sexual. É nesse momento, diz o médico, momento de fragilidade, de masculinidade, quando o homem perde o sexo, que consegue compreender as consequências da sua teimosia. Mas aí tende a ser tarde. A teimosia é uma maneira muito eficaz de mostrar o desamor. Desamor a si, desamor aos entes queridos, desamor à vida. Portanto, homens, que nós possamos estar sempre dispostos a mudar, receber com cuidado, receber as orientações e entender que mudar pode ser a maior maneira de eu dizer eu te amo. Seja dócil. Muito obrigado. Agora, você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. É o livro de receitas Delícias de Dar Água na Boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A Associação Pomba Branca da Seitonai do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas. Todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil, que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família. O resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico, ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas, sendo a maioria vegetariana. São cheesecakes, espaguetes, quiches, risotos, bolos, lasanhas, tofu, tortas, shimeji e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia. Cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária, cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores. Eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância da alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Enfim, trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e elevar a alma humana a uma etapa superior da prática de reverência à vida. Delícias de dar água na boca. Agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. Muito obrigada e bom apetite!